Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Nesse momento nós vamos dar seguimento aos nossos estudos da disciplina de teontologia, dessa vez com o tema Como comprovar de forma racional a existência de Deus. Sim, parece ser um tema muito complexo, muito por conta do histórico que nós carregamos durante anos de que fé e razão não andam juntos, porque aprendemos lá, né, no comecinho ali da nossa conversão, ainda dando os primeiros passos na escola bíblica dominical, aonde nós compreendemos que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas sim das coisas que se crê. Então eu acabo entendendo que fé é tudo aquilo que eu não vejo, que eu não tenho como provar, e razão é tudo aquilo que vejo e tudo aquilo que posso provar. Como Deus é algo que eu não vejo, então é algo que eu não posso provar a sua existência. Então por isso eu quero que você pegue aí o seu caderno, a sua caneta e tome nota de tudo aquilo que nós vamos conversar durante esses minutos que passaremos juntos aqui nessa aula com o tema Como comprovar de forma racional a existência de Deus. Bom, essa tese, né, é uma ideia aristotélica, né, que foi retomada ali no período da Idade Média por Tomás de Aquino, que vai empregar aí uma explanação de pelo menos 5 vias. Não vou trabalhar todas elas aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso e fadigar aos irmãos e irmãs. Então eu pelo menos separei 3 vias que julguei eu serem as mais didáticas para fazer com que nós possamos compreender claramente aquilo que Tomás de Aquino, baseado nas ideias de Aristóteles, ele tenta colocar para comprovar racionalmente a existência desse Deus. Aquino, ele usa essas vias com o objetivo de provar de forma racional a existência de Deus. Nesse argumento tomista, Deus é conhecido a partir do seu exterior, ou seja, por meio das suas ações, não por meio da sua essência, ok? Nós olhamos para o mundo e passamos a descobrir que existe uma necessidade lógica da existência de um ser superior para que todas as coisas que acontecem possam de fato acontecer, para que todas as coisas que existem possam de fato existir, não só dentro da sua essência, mas sim da sua funcionalidade, ok? Então vamos para essa primeira das 3 vias que eu separei para vocês, para nós dialogarmos aqui durante esses minutos. A primeira via é a experiência do movimento. Todas as coisas nesse mundo se encontram em constante movimento e nenhum movimento é feito pela sua própria força, ou seja, o vento vindo de um lado para o outro, a terra a se movimentar, o sol se pôr, o sol nascer, então o dia chegar, a noite chegar, o sol, a lua, as estrelas, todos esses movimentos, as marés dos mares. Então, tudo isso, ao se movimentar, ele não é feito por meio da sua própria vontade e nem muito menos por meio da sua própria força. Tudo que se move, movimenta-se pela ação de uma outra força ainda maior. Logo, para todo movimento, existe uma causa anterior, ou seja, a Terra só se movimenta porque a causa anterior faz ela se movimentar. O Sol só nasce, só se põe porque essa outra força faz com que tal coisa aconteça. A Lua e as estrelas, elas só aparecem por conta dessa força sobrenatural que antecede ou que ordena que tudo isso aconteça. A maré sobe, a maré baixa, os ventos fortes, os ventos fracos, eles só acontecem por conta de uma força que antecede, lhe dando ordem e direção, ok? Sigamos. Assim, é natural aceitar a existência de uma primeira
e única causa que deu origem à gigantesca cadeia de causalidade do universo. Perceba que Aquino aqui, ele está dizendo que não existem outras forças que proporcionam a causa dessa movimentação, mas que só existe uma única coisa. Ou seja, no finalzinho do slide vai dizer que essa causa primária e única é o próprio Deus. Então só existe uma única causa que faz com que todas as coisas se movimentem. Esse ser é Deus. Então, além de todo esse processo dependente de um ser que faz com que todas as coisas se movimentem, esse ser só pode ser um, não pode ser outros. Não há uma divisão de tarefas. Então, além de todo o processo, Tomás de Aquino ainda afirma, né, a inexistência do politeísmo. Tá? Ele afirma a existência do monoteísmo, ou seja, a existência em um só Deus. Resumindo todo esse primeiro ponto da experiência do movimento, Aquino ele vai defender que todas as coisas estão subordinadas à ação de Deus, à vontade de Deus, à proporção que Deus quer que ela faça. Daí você pode, de repente, me questionar, então, pastor, então, professor, quer dizer que então, que quando a força do vento vem e destrói casas e destrói vidas, quando a força dos mares, elas alcançam o ambiente terrestre, tudo isso é da vontade de Deus? A resposta que eu tenho para te dar é claro e óbvia que não. Ok? Só que a ação de Deus, ela é comum. Ela é feita de acordo com a necessidade que a Terra precisa. Só que nós precisamos entender que essa Terra, que tem uma causa de movimentar, de existir, ela foi concedida aos homens. Então, toda essa proporção de destruição que ocorre pela força dos ventos ou pelo bramido do mar, isso tudo tem origem das mãos humanas. Deus nada tem a ver com as causas naturais que oprimem pessoas ou que matam pessoas, tá ok? É o homem que, devido à sua ganância, desconstrói os princípios que Deus construiu. Então, dentro desse primeiro tópico aí, Aquino vai trabalhar a experiência do movimento, onde ele vai tentar explicar de forma racional que todas as coisas estão subordinadas à ação de Deus. Então, tudo depende de Deus. Se amanhã o sol deixar de aparecer, você pode ter certeza que Deus assim o fez com que ele não aparecesse. Mas quando o sol raiar amanhã pela manhã, você pode ter a plena certeza que naquele exato momento em que você visualizar o sol nascendo, é exatamente o momento em que Deus está realizando uma ação diante dos seus olhos e você pode estar ali glorificando a Deus por ver Deus trabalhando, ok? Segunda tese é a subordinação das causas. Essa é um pouco mais conhecida de todos nós, né? É a relação de causa e efeito, a famosa lei da semeadura. Então, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, o Senhor, ele estabelece uma terra que ela é muito apropriada para entregar para o homem aquilo que o homem executa. A terra, ela não age. A terra, ela foi feita, ela foi criada por Deus para reagir. E se eu pego a primeira tese, explicada alguns minutos atrás, de que todas as coisas se movimentam de acordo com a ação de Deus, e atrelo a segunda causa, que é a causa de relação de causa e efeito, eu vou entender que o Deus que nós servimos, de acordo com Tomás de Aquino, é um Deus que está sempre apto a reagir às ações que o homem executa. Então, o que é a lei da semeadura? É aquilo que o homem planta, é aquilo que o homem faz, é aquilo que o homem age, é a atitude que o homem toma. Então, todas as vezes que eu executar uma ação, a terra executa uma reação. Todas as vezes que eu executo uma ação, o céu, por meio da ação de Deus,
executa uma reação. Então, Leandro, você quer dizer que se eu não executar ação nenhuma, a Terra também não vai executar reação nenhuma? Correto. Então quer dizer, Leandro, que se eu não executar ação alguma, o Deus que faz todas as coisas se movimentarem também não vai executar reação alguma? Sim. Se a lei é de causa e efeito, atrelada à ideia da lei da semeadura, se eu fizer uma ação, existe uma reação. Se eu não executar uma ação, não vai haver reação. A terra, que é controlada por Deus, ela foi criada para reagir. Ela não foi criada para agir. De forma alguma, uma árvore frutífera vai nascer se alguém não for ali e lançar uma semente que corresponda àquela árvore que gere o fruto. De maneira alguma vai se nascer uma árvore frutífera sem que o homem tenha executado uma ação de plantio. Tá bom? Se acontecer um milagre desse, de nascer uma mangueira em um lugar onde não foi plantado um caroço de manga, aí você pode dizer que é um milagre. Tá bom? Mas a terra, ela não foi feita para agir. A terra, ela foi feita para reagir. Quer que Deus reaja? Passa a agir. E aí você vai poder desfrutar da lei da semeadura. Vale lembrar que o fato de você não agir também é uma ação, tá bom? O fato de você não fazer, não realizar, não se movimentar, também é uma ação, ok? E o terceiro ponto, que é a terceira via estabelecida por Tomás de Aquino, é a contingência dos seres. Olha o que esse slide vai dizer. Os seres humanos são contingentes. O que significa a palavra contingente, né? Os seres humanos são contingentes. É um grupo que desempenha uma função específica dentro de uma coletividade. Então, os seres humanos são contingentes, ou seja, todo ser humano tem uma função específica dentro do seu processo coletivo. Vamos lá. Nós estamos em 10, 20, 30, em 50 pessoas. Cada um desse indivíduo, ele tem uma função específica para que um todo possa funcionar. É como se fosse uma engrenagem, tá? Onde cada um tem ali a sua função, a sua responsabilidade, onde cada um ali tem a sua ação a ser executada. Você pega o motor de um carro, a corrente dentada tem uma função, o cabeçote do carro tem uma outra função, a bomba de combustível tem uma outra função. Para você ter uma noção, se você possui um veículo, o veículo pode estar com o tanque cheio. Porém, se a bomba de gasolina ela não estiver funcionando, o carro não vai funcionar. Então, para que o carro não funcione, basta apenas que uma peça, uma única peça, às vezes a mais barata do carro, decida não funcionar. Se aquela única peça decidir não funcionar, aquele carro também não funciona. Assim trabalha a coletividade dos seres humanos. Quando um indivíduo deixa de cumprir a sua parte no processo, todas as pessoas são prejudicadas. Tá bom? Então, eu não sou ninguém dentro desse processo. Eu não tenho lá muita importância dentro desse processo. Tem sim, tá bom? Claro que tem. E quando você decide não fazer a sua parte, quando você decide não executar a sua função, que é específica dentro de todo esse processo, toda a coletividade é prejudicada. E ela passa a não funcionar da forma que ela deveria funcionar, ok? Então, todos os seres humanos são contingentes. Então, todo mundo tem a sua importância, todo mundo tem a sua relevância, todo mundo tem a sua função. Ninguém está nessa terra por acaso. Você não é obra do acaso. Você não é um acidente de percurso. Você não está vivo nessa terra à toa para passar tempo. Você tem uma função. Essa função ela é específica
e que se você deixar de executar essa função que é específica dada por Deus, um todo acaba sendo prejudicado. Por mais que essa sua função venha a ser a menor, ela tem relevância e sem a ação dela, um todo acaba sendo prejudicado, ok? Sigamos. Não está no mundo por necessidade. Assim, por que estamos aqui? E qual a causa de nossa existência? Sem a necessidade de um primeiro ser, os seres contingentes também deixariam de existir. E o tal ser é quem? O tal ser, ele é Deus. Com isso nós entendemos que Aquino está tentando nos passar o do porquê nós existimos. E aí fica uma pergunta para você meditar aí em 3 segundos. Por que você existe? Por que você está aqui? Por que ainda existe um fôlego de vida dentro de você? Segundo Aquino, pautado nessa terceira via, de acordo com esse slide que eu acabei de te apresentar, você está aqui porque você tem uma função específica a ser realizada. Então você não está no mundo à toa, você não é obra do acaso, tá bom? Você está aqui porque aqui precisa de você. O mundo precisa de você. Se amanhã você conseguir acordar, respirar, olhar para o céu e ver que você está vivo, passe a entender que Deus só manteve você vivo porque Ele ainda entende que a sua função nessa terra ainda tem algum tipo de relevância, não para Deus, mas para o seu próximo. Amanhã pela manhã, quando você levantar, entenda o seguinte: eu tenho uma grande obra para fazer. Para quem? Para Deus? Não. No nome de Deus. Mas é para quem? Para o seu próximo. Para a comunidade pela qual você está inserido. Para a família pela qual você faz parte. Então, para Aquino, primeiro ponto, você está aqui porque você tem uma função específica. E segunda, causa pela qual você se encontra aqui. Você só existe porque Deus existe. Então, como é que eu posso fazer para provar racionalmente que Deus existe? É só eu olhar para a minha vida e entender que eu existo. Porque no momento em que Deus deixar de existir, automaticamente você deixa também. Então, para Aquino, nós só existimos porque Deus, ele existe. Tá ok? Então, se Deus existe e por ele existir eu existo, então, automaticamente, qual é a minha responsabilidade nessa terra? Glorificar aquele que faz com que eu exista. Afinal de contas, Paulo, na carta aos Colossenses, não é isso? Ele vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, foram feitas também para ele. Tá bom? Então, quem lhe formou? Deus. Para que Deus lhe formou? Para que você glorifique o nome de Deus. Então, são essas 3 vias, tá bom? Pautada aí na tese de Tomás de Aquino, que cresce, que nasce essa ideia ali, que retoma, né? Retomada ali no período da Idade Média, para poder explicar para nós essas 3 vias pelas quais eu posso comprovar a existência de Deus, ok? Espero que dentro desse tema um pouco complexo da nossa disciplina, você possa ter compreendido, entendido bem e extrair dela algumas informações relevantes para a sua fé, para a sua caminhada teológica, como também para a compreensão dos textos sagrados, ok? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir, ok? Beijo grande, que Deus abençoe, no nome de Jesus.